Às vezes, o destino se apresenta em um simples sim, um convite aceito, uma escolha feita sem pensar, e, de repente, tudo muda. No instante em que cruzamos a linha entre o conforto e o desconhecido, o mundo parece nos observar em silêncio, esperando para revelar quem realmente somos. Neste canal, nós damos voz a histórias que poderiam acontecer com qualquer um de nós. Histórias reais, contadas com alma, com verdade, com o peso e a beleza das marcas que o tempo deixa. Aqui, cada relato é um espelho da vida. Às vezes bonito, às vezes doloroso, mas sempre humano. E a história de hoje é uma dessas que nos fazem questionar tudo. A justiça, o destino e o que acontece quando o certo deixa de ter valor diante do poder. Prepare-se para conhecer o relato de um jovem que acreditava na lei, mas descobriu que a verdade pode ser o crime mais perigoso de todos. Esta é a história de um homem que foi preso pela própria verdade. Eu sempre fui aquele tipo de filho que toda mãe sonha ter. Tranquilo, caseiro, estudioso. Nunca fui de desafiar meus pais, nunca dei trabalho, e talvez por isso eu tenha crescido, acreditando que a vida sempre recompensaria quem seguisse o caminho certo. Minha infância foi simples, mas cheia de amor. Meus pais, Helena e Roberto, eram o alicerce de tudo o que eu acreditava. Meu pai, um advogado militar aposentado, e minha mãe, uma professora do ensino fundamental. Eles me ensinaram que o caráter era o maior diploma que alguém podia ter. Eu cresci vendo meu pai vestir o terno com respeito, nunca com vaidade. Ele acreditava na lei, mas acreditava ainda mais na honestidade. E minha mãe, com seu jeito doce e firme, fazia da casa um templo de paz. Eu era o orgulho deles, o menino que estudava, que ajudava em casa, que não mentia, que sonhava grande. E quando entrei na faculdade de Direito, aos 18 anos, parecia que todo aquele esforço tinha valido a pena. O dia em que vi meu nome na lista de aprovados foi o primeiro dia em que senti que o futuro tinha um formato. Lembro do abraço do meu pai, forte, quase solene, e do sorriso da minha mãe, que chorava como se tivesse vencido junto comigo. Naquele instante, eu não sabia, mas aquele seria o último grande momento de pureza da minha vida. A faculdade começou como eu sonhava. Livros, debates, longas horas na biblioteca. Eu tinha colegas novos, pessoas diferentes, mas por dentro eu continuava o mesmo garoto de sempre, reservado, disciplinado, um tanto isolado. Eles falavam de festas, viagens, baladas. Eu falava de leis, de justiça, de sonhos. E foi então que, num fim de tarde qualquer, um convite mudou tudo. Vamos acampar numa ilha, um fim de semana só. Água limpa, fogueira, risadas, vai ser inesquecível. Eu quase recusei, mas algo dentro de mim, talvez cansaço, talvez curiosidade, me fez dizer sim. Foi a primeira vez que senti vontade de sair da minha bolha, de testar o mundo, de ser por 2 dias alguém um pouco diferente. Meus pais estranharam. Eles se entreolharam com aquele olhar silencioso de quem sabe que o filho está prestes a viver algo fora da rotina. Mas confiaram. Minha mãe apenas disse: "Aproveita, meu filho. Às vezes, a gente precisa viver para entender quem é." Eu nunca imaginei o quanto essa frase iria me assombrar depois. A viagem começou com leveza. O barco balançava sobre o mar calmo, e eu observava o reflexo do sol na água como quem olha para um espelho do futuro. Os colegas brincavam, tiravam fotos, falavam alto. Eu sorria, mas por dentro ainda tentava me acostumar com aquela liberdade. Quando chegamos à ilha, parecia um pedaço esquecido do paraíso. Água cristalina, areia dourada, o som dos pássaros misturado com o vento. A gente montou as barracas, acendeu a fogueira e abriu as primeiras garrafas de cerveja. Eu não bebia, mas naquele dia aceitei um copo. Só um. E pela primeira vez em muito tempo, senti o peso da vida ficando leve. A noite chegou devagar, com um céu limpo e uma lua enorme. O grupo ria em volta do fogo,
contava histórias, cantava. Eu, deitado na areia, olhava para o céu e pensava que talvez aquele fosse o início de uma nova fase. Mas o que veio depois não parecia com nada que eu já tivesse vivido. Passava da meia-noite quando ouvimos passos na trilha que cortava o mato. No começo, ninguém se importou. Imaginamos que fosse alguém da vila próxima, algum pescador. Mas então, um homem surgiu das sombras. Roupas sujas, olhar desconfiado, uma sacola pendurada no ombro. Parecia um catador de latinhas, talvez alguém em busca de restos. Ninguém se mexeu. O silêncio foi quebrado apenas pelo som do fogo estalando, até que ele falou com uma voz rouca, quase arranhada: "Passa o que tem." O tempo parou. Ninguém sabia o que fazer. O medo entrou no ar como uma névoa. Um dos meus colegas tentou rir, achando que era brincadeira. Mas o brilho metálico na mão do homem tirou qualquer dúvida. Era uma faca. O coração disparou. O pânico se espalhou. Eu sentia meu corpo inteiro tremer, mas ao mesmo tempo uma força automática tomou conta de mim. Instinto, reflexo, defesa. O homem avançou. E quando ele fez isso, eu me movi. Eu sempre treinei Krav Maga. Meu pai dizia que autodefesa era um ato de prudência, não de violência. Naquele momento, tudo o que aprendi veio à tona sem que eu pensasse. Um golpe, uma reação, um empurrão. O corpo dele caiu. Eu lembro do som seco, do silêncio depois, e da sensação horrível que subiu pela minha garganta. Corri até ele. Tentei ajudar. Tentei fazê-lo respirar, mas era tarde demais. O mundo girava, os amigos gritavam, e eu, de joelhos na areia, sentia que tinha acabado de cruzar uma linha que jamais conseguiria desfazer. A polícia chegou 2 horas depois, chamada por um dos rapazes. Eu estava ali, sujo de areia e lágrimas, sentado ao lado do corpo. Contei tudo, do início ao fim. Os amigos confirmaram, disseram que foi legítima defesa. Mas os olhos dos policiais não pareciam ouvir. Eles me olharam como quem avalia um preço. Um deles, de bigode grosso, me puxou para o lado e disse em voz baixa: "Dá para resolver isso fácil, é só colaborar." Demorei alguns segundos para entender o que ele queria dizer, mas quando ele continuou, senti o chão sumir. "Você é filho de advogado, né? A gente entende como funciona. Faz um depósito, a gente ajeita o boletim, senão vai dar ruim." Eu respirei fundo. Olhei para o corpo do homem, olhei para o mar e disse o que eu acreditava ser o certo. "Não, eu não tenho nada a esconder." Ele riu. Uma risada curta, fria. E naquele instante, o destino da minha vida mudou. No dia seguinte, meu nome estava nos jornais. Estudante de direito mata homem em ilha deserta. A manchete era fria, cruel. Nenhuma menção à defesa, ao medo, à verdade. Eu lembro do momento em que meus pais chegaram à delegacia. Minha mãe tremia. Meu pai, com os olhos vermelhos, não disse nada. Ele apenas me olhou. E naquele olhar eu vi tudo. Dor, decepção, impotência. O delegado me tratava como criminoso. O inquérito foi forjado. Testemunhos sumiram. A perícia foi manipulada. E o que era para ser uma investigação sobre um acidente virou uma sentença antecipada. Dias depois, fui levado para a audiência de custódia. Eu ainda acreditava na justiça. Acreditava que, uma vez diante de um juiz, tudo seria esclarecido. Mas não foi. A promotoria pintou um quadro de arrogância juvenil, de violência premeditada. Disseram que eu, filho de advogado, usei meus conhecimentos de luta para matar um homem indefeso. Ninguém quis ouvir que ele estava armado. Ninguém quis ver as marcas nas minhas mãos. Quando o juiz leu a decisão, eu não chorei. Eu simplesmente desliguei por dentro. Prisões preventivas, processos, a espera que nunca terminava. E, de repente, eu, o garoto tranquilo, o estudante exemplar, estava dentro de uma cela, com pessoas que olhavam para mim como se eu fosse um deles.
No começo, eu contei a verdade para todo mundo. Dizia que foi acidente, que foi legítima defesa, que eu só tentei me proteger. Mas com o tempo, aprendi que ninguém queria ouvir a verdade. A verdade, lá dentro, é uma moeda sem valor. O que importa é sobreviver. E eu sobrevivi, dia após dia, guardando o que restava de mim. Às vezes, à noite, eu lembrava da ilha, do som do mar, do cheiro do sal. E me perguntava onde foi que minha vida se perdeu. Eu achava que ser justo era o suficiente. Mas descobri que a justiça, quando é comprada, não tem lugar para a inocência. Na primeira semana, recebi a visita dos meus pais. Através de um vidro grosso, minha mãe segurava o telefone com as mãos trêmulas. Meu pai tentava manter a compostura, mas o olhar dele denunciava o cansaço. Eles me diziam para ter fé, mas eu via que por dentro eles estavam despedaçados, e cada visita era uma mistura de esperança e dor. Até que um dia minha mãe desabou. Filho, o que fizeram com você não tem nome, mas promete que não vai deixar isso te destruir. Naquele dia, eu percebi que talvez o que restava da minha liberdade estava no modo como eu escolhia reagir à injustiça. Eu comecei a estudar na prisão. Pegava livros de direito da biblioteca improvisada, lia à noite, debaixo da luz fraca da cela. Eu queria entender o sistema que me esmagava. Queria encontrar um sentido na dor. Mas quanto mais eu lia, mais percebia. A lei não é feita para quem busca a verdade. É feita para quem tem voz, para quem tem poder. E eu não tinha nenhum dos dois. As semanas viraram meses, os meses viraram anos. E eu fui me tornando outro. Aprendi a calar, aprendi a ouvir, aprendi que o silêncio pode ser uma forma de resistência. Mas no fundo, uma pergunta me assombrava todas as noites. Se eu tivesse pago o que eles pediram, minha vida teria sido destruída assim? As primeiras semanas na prisão foram um choque de realidade que nenhuma leitura, nenhum código, nenhum princípio de justiça poderia prever. O som do portão de ferro se fechando atrás de mim foi o ruído mais pesado que já ouvi. Era como se cada estalo de metal apagasse um pouco da pessoa que eu tinha sido. A cela era fria, úmida, com paredes manchadas de tempo. O chão cheirava a mofo e a desespero. Ali dentro não havia passado nem futuro, apenas o agora, e o agora doía. Os dias eram todos iguais. Acordava com gritos, dormia com gritos. O tempo não passava. Ele escorria como uma gota lenta de água em pedra seca. Eu aprendi rápido que naquele lugar silêncio era sobrevivência. Não olhar demais, não responder demais, não confiar demais. Meu corpo estava ali, mas minha mente, ela ainda tentava entender o que tinha acontecido. Como uma vida construída em 18 anos podia se desfazer em segundos. Como algo tão absurdo podia parecer tão irreal e ao mesmo tempo tão definitivo. Nas primeiras noites, eu sonhava com a ilha. O barulho do mar voltava, o cheiro do sal, o vento batendo no rosto. Mas no sonho, o homem sempre se levantava. Ele me olhava com os olhos fundos e dizia nada. Apenas me olhava e eu acordava suando frio. A culpa era uma presença constante. Mesmo sabendo que não quis fazer mal, eu me sentia sujo. Era como se o peso da morte dele estivesse preso às minhas mãos, e por mais que eu tentasse lavar, não saía. Com o tempo, comecei a observar o que me cercava. Homens marcados pela vida, uns duros, outros já sem alma. Mas todos, sem exceção, carregando histórias que o mundo lá fora nunca quis ouvir. Foi ali que conheci Jonas, um homem de meia idade, condenado por roubo. Ele falava pouco, mas tinha olhos que pareciam ver além das grades. Certa noite, me viu lendo um livro de direito e perguntou, sem rodeios, "Você ainda acredita nisso aí?" Eu hesitei. Quis responder que sim, mas a palavra ficou presa na garganta. Ele deu um leve sorriso e completou. "Então guarda essa fé, porque aqui dentro é o único tipo de justiça que você ainda vai ter." Essas palavras ficaram comigo.
E eu comecei a escrever. Pegava pedaços de papel, restos de embalagens e anotava o que sentia. Não como quem escreve para lembrar, mas como quem escreve para não enlouquecer. Era a única forma que encontrei de continuar sendo alguém. Os meses se transformaram em anos. Eu já não era mais o rapaz assustado que entrou ali acreditando que a verdade bastava. A prisão me ensinou a enxergar o que o mundo esconde. A distância entre o que é certo e o que é justo. Havia corrupção em todos os cantos, guardas que trocavam favores por silêncio, presos que comandavam regras invisíveis. E o que mais me doía era saber que o sistema era um reflexo perfeito do mundo que existia lá fora. A diferença era apenas o tamanho das grades, mas algo começou a mudar dentro de mim. Eu passei a observar, a estudar, a entender a estrutura daquele inferno. E, sem perceber, comecei a defender os outros detentos em pequenas causas internas, brigas injustas, punições desmedidas, acusações sem sentido. Alguns começaram a me chamar de doutor. No início era ironia, depois virou respeito, e quanto mais eu ajudava, mais eu lembrava do motivo pelo qual tinha escolhido o direito. Não para ganhar, não para ter poder, mas para tentar fazer o certo, mesmo quando o certo não tinha voz. Um dia fui chamado à sala do diretor do presídio. Era raro. Ele me observou por alguns segundos, depois disse: "Tem gente lá fora interessada no seu caso." Meu coração disparou. Ele explicou que uma ONG de direitos humanos tinha lido sobre minha condenação e queria reabrir o processo. Alguém, de algum modo, ainda acreditava em mim. Naquela noite, chorei pela primeira vez em anos. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia quase dor. Era como se uma fresta de luz tivesse atravessado o breu. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescia dentro de mim. Medo de acreditar de novo, medo de ter esperança e vê-la morrer. As semanas seguintes foram um turbilhão. Novos advogados, novas audiências, novas promessas. Mas o sistema é lento, frio, cínico. Eu aprendi que a liberdade não se conquista com provas, se conquista com paciência. E por mais absurdo que pareça, ela dói quase tanto quanto a prisão. Enquanto o processo andava, eu continuava ajudando outros presos a escrever petições, pedidos, defesas. Comecei a perceber que, de alguma forma, aquela era a minha missão ali dentro. Não era só sobre mim. Era sobre todos os que não tinham voz. E, em meio a tudo isso, algo estranho começou a acontecer. Um dos carcereiros, o mesmo que me olhava com desprezo desde o primeiro dia, começou a agir diferente, mais calado, mais observador. Até que, numa noite de ronda, ele se aproximou da minha cela e sussurrou: "Nem tudo é o que parece, garoto." E foi embora. Aquela frase me perseguiu por dias. O que ele quis dizer? Eu tentei perguntar, mas ele nunca mais voltou a falar comigo. Certa tarde, o advogado da ONG apareceu com um envelope. Dentro havia cópias de documentos que eu nunca tinha visto. Relatórios, fotos, assinaturas. E entre elas, algo que me fez gelar. Um laudo forense alterado. Datas trocadas, informações rasuradas. Provas que nunca chegaram ao processo original. E entre os nomes nos papéis, um me fez sentir o sangue congelar. O mesmo policial que tinha pedido suborno na noite do crime. Era como se todas as peças finalmente se encaixassem. Aquele homem não queria apenas dinheiro. Ele queria um culpado. E eu fui o escolhido perfeito, jovem, ingênuo, filho de um advogado conhecido, uma manchete fácil. Naquele instante, percebi que minha prisão não tinha sido um erro. Tinha sido uma escolha. Quando a verdade começou a aparecer, algo dentro de mim misturou raiva e calma. Eu queria justiça, mas mais do que isso, eu queria entender por quê. Por que alguém destruiria uma vida só para preencher um papel, uma estatística? Mas talvez essa fosse a pergunta errada. Talvez o que o sistema mais teme seja justamente a verdade, porque ela expõe o que muita gente prefere esconder.
Naquela noite, eu não consegui dormir. As cópias dos documentos ficaram diante de mim sobre a pequena mesa de ferro. As folhas tremiam nas minhas mãos como se carregassem o peso de todos os anos que me foram roubados. Ali estava o que eu sempre soube, mas nunca consegui provar. Eu não estava preso por um erro, eu estava preso por uma farsa. Lia e relia o nome do policial. O mesmo homem que havia me pedido dinheiro, o mesmo olhar frio que eu tentei enfrentar com honestidade. Agora, a prova de que ele manipulou meu destino estava ali, estampada em tinta azul. Senti raiva, mas também um vazio que não cabia em palavra nenhuma. Porque naquele instante entendi que não era só a minha vida que tinha sido violada. Era a ideia de justiça, aquela que eu sempre carreguei como um escudo. Peguei o lápis curto que usava para escrever e anotei uma frase na margem do papel. A verdade pode ser enterrada, mas ela apodrece por baixo da mentira. Foi a primeira vez, depois de anos, que senti vontade de lutar de novo. Não pela liberdade, mas por significado. Os dias seguintes foram de tensão. O advogado da ONG, um homem magro e cansado chamado Henrique, me dizia para ter calma. O processo é delicado, Lucas. As pessoas envolvidas nisso têm poder. Precisamos agir no tempo certo. Eu o ouvia, mas dentro de mim, o tempo já tinha acabado há muito tempo. Cada segundo ali dentro era um lembrete de tudo o que me foi tirado. Os aniversários que não vivi, os abraços que ficaram do lado de fora, o som da minha mãe me chamando para jantar. Henrique começou a visitar com mais frequência. Trazia notícias, documentos, promessas, mas também carregava um olhar preocupado, como se sentisse que havia algo maior por trás de tudo. E havia. Certa manhã, um carcereiro novo que eu nunca tinha visto me chamou pelo nome. Falava baixo, rápido, como quem tem medo de ser ouvido. Fica atento, tem gente que não quer que esse caso vá para frente. Perguntei o que ele queria dizer, mas ele apenas balançou a cabeça e saiu. Foi o bastante para eu entender que a verdade, quando começa a emergir, incomoda. E incomodar tem preço. Nos dias seguintes, a tensão dentro do presídio aumentou. As revistas ficaram mais violentas, os guardas mais hostis. Papéis meus sumiram, inclusive parte das anotações que eu fazia para o processo. Quando questionei, fingiram não saber de nada. Mas nos olhos deles havia a resposta. Eles sabiam. Um mês depois, Henrique voltou com o rosto abatido. Tinha olheiras profundas e a voz vacilava quando falou. Lucas, um dos agentes envolvidos no seu caso, foi transferido e poucos dias depois desapareceu. Fiquei em silêncio. O mundo parecia se repetir diante de mim. Uma sequência de injustiças em círculos. Henrique continuou. É provável que tentem apagar rastros, mas agora temos documentos suficientes para reabrir a investigação. A esperança voltou, tímida, mas viva, e com ela, o medo. Naquela noite, sentei no chão frio da cela e olhei para o teto. O som distante das correntes ecoava, como se fossem batimentos de um coração enferrujado. Eu me perguntei quantas pessoas naquele lugar estavam ali por culpa e quantas estavam por silêncio. Eu era apenas um número. Mas agora, aquele número começava a fazer barulho. Meses depois, o novo julgamento foi marcado. Henrique apareceu com a notícia como quem trazia um pedaço de céu. Conseguimos. O tribunal aceitou revisar o processo. Você vai ser ouvido novamente. Eu não sabia se chorava ou ria. Depois de tantos anos, alguém finalmente ia me ouvir. Mas no fundo, algo me dizia que a verdade nunca vem sem custo. Num domingo nublado, recebi uma carta. Não tinha remetente. O papel era amassado, a caligrafia irregular. Não confie em quem quer te libertar, nem todo salvador é inocente. Fiquei olhando para aquelas palavras por minutos. Quem teria mandado? Seria uma ameaça, um aviso. Henrique negou ter enviado. Os guardas disseram não saber de nada. Por alguns dias tentei ignorar.
Mas algo naquela carta parecia verdadeiro, algo que me fazia sentir observado, como se cada passo meu fosse parte de um jogo que eu ainda não entendia. 2 semanas depois recebi a notícia. Um novo depoimento havia surgido. Um dos colegas da faculdade presente na viagem à ilha decidiu falar novamente. Ele confirmou diante das câmeras que o homem realmente tentou nos assaltar, que havia uma faca, que eu apenas reagi. As palavras dele ecoaram pela televisão da prisão. Os presos ao meu redor me olharam em silêncio. Alguns balançaram a cabeça, outros bateram de leve no meu ombro. Ali, naquele instante, percebi que a verdade, quando dita por outra voz, ganhava outro peso. Mas o que veio depois foi o que eu menos esperava. Na mesma semana, Henrique foi afastado da ONG. Motivo oficial: divergências internas. Motivo real: pressão política. E pouco tempo depois, o novo advogado designado para o caso começou a agir de forma estranha. Evitaria perguntas, adiava visitas, falava em negociações possíveis. Eu conhecia aquele tom. Era o mesmo tom que ouvi anos atrás, na voz do policial que me ofereceu suborno. Tudo estava se repetindo. As noites voltaram a ser longas. Dormir era impossível. Cada ruído parecia um aviso, cada sombra uma lembrança. E foi numa dessas madrugadas, enquanto o presídio dormia, que percebi: a liberdade, às vezes, é só outra forma de prisão. Lá fora, o mundo seguia o mesmo, corrupto, indiferente, voraz. Mesmo que eu saísse, ainda estaria preso dentro da história que criaram para mim. Foi quando decidi que, se algum dia eu voltasse a ser livre, eu não sairia o mesmo homem que entrou. Eu não seria o garoto que acreditava cegamente no sistema. Eu seria a voz que o sistema tentou calar. No início do outono, um guarda me chamou. Disse que eu tinha visita. Mas não era minha família, nem o novo advogado. Era uma mulher que eu nunca tinha visto. Tinha olhar firme, roupa simples e um caderno nas mãos. Disse que era jornalista investigativa, que estava escrevendo sobre casos de corrupção policial e viu meu nome em uma pilha de documentos antigos. Quis ouvir minha história. No começo desconfiei, mas havia algo no olhar dela. Algo entre compaixão e fúria, que me fez confiar. Ela passou horas me ouvindo. Anotava tudo. Não me interrompia. E quando terminou, disse apenas: "Você ainda não sabe tudo o que aconteceu naquela noite." Meu corpo inteiro gelou. "O que você quer dizer?" perguntei, a voz quase sumindo. Ela fechou o caderno devagar e respondeu: "O homem que você matou não era um simples catador." O coração disparou. As paredes pareceram se aproximar. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, ela levantou e disse: "Eu volto. Mas se alguém souber que estive aqui, minha vida também corre risco." E saiu. Fiquei ali, imóvel, ouvindo o som do portão se fechando atrás dela. Cada palavra ecoava na minha cabeça. Não era um simples catador. A frase soava como o início de uma nova sentença. E, no fundo, eu sabia. A verdade que eu tanto busquei estava prestes a me encontrar. Naquela noite, eu mal consegui respirar. As palavras da jornalista ecoavam dentro de mim como se tivessem aberto uma ferida antiga. O homem que você matou não era um simples catador. Passei horas olhando para o teto da cela, tentando encontrar sentido em algo que já não cabia em lógica nenhuma. Quem ele era, então? Por que estava naquela ilha? E, principalmente, o que ele queria de nós? O tempo parecia ter parado. Os ruídos da prisão, o arrastar de correntes, o eco de passos, o ranger das portas, soavam distantes, como se viessem de outro mundo. E dentro de mim, um pressentimento crescia. A verdade que eu procurei durante todos aqueles anos não ia me libertar. Ia me assombrar. A jornalista voltou 2 semanas depois. Dessa vez, não veio sozinha. Trazia uma pasta grossa, cheia de recortes, cópias de documentos, fotos antigas. Assim que se sentou, abriu o material sobre a mesa de visitas e disse:
Eu não posso provar tudo ainda, mas encontrei algo que muda tudo, Lucas. Ela me mostrou uma foto amarelada. Nela, o homem que eu matei, agora identificado como Sérgio Almeida, aparecia ao lado de um grupo de policiais. Entre eles, o mesmo policial que tentou me extorquir na noite do crime. Senti o estômago revirar. Sérgio não era um catador. Era um ex-policial civil, afastado por envolvimento com contrabando. Na época da viagem, estava sendo investigado e, segundo relatórios, havia sumido com provas que incriminavam parte da corporação. O silêncio da ilha começou a fazer sentido. O olhar dele, a forma como apareceu, tudo. Ele não estava ali por acaso. E talvez nem eu. Há mais, ela disse. Segundo os registros, Sérgio estava foragido havia meses. E a última vez que alguém o viu foi justamente na região da ilha onde fomos acampar. O policial que me abordou na noite do crime sabia disso. E quando percebeu a oportunidade, transformou um acidente em uma solução. Com a morte de Sérgio, o caso desapareceria. E com um culpado pronto, tudo se encerrava rapidamente. Eu era o álibi perfeito. Um estudante de direito, treinado em artes marciais, filho de um advogado conhecido, a narrativa vendia. O sistema respirava aliviado. E a verdade era enterrada. Quando ela terminou de falar, fiquei em silêncio. Não havia raiva, nem alívio, nem esperança. Havia um vazio. Um tipo de entendimento que não traz paz, apenas lucidez. Por anos, eu acreditei que estava pagando por um erro. Mas agora, eu via que eu era apenas parte de um plano. Uma peça descartável num jogo de poder e conveniência. Você vai publicar isso? Perguntei. Ela hesitou. Vou tentar, mas eles sabem que estou mexendo nisso. Já recebi avisos. Aquelas palavras me gelaram por dentro. O sistema que destrói uma vida para esconder outra não tem piedade de ninguém. Nem dos que lutam, nem dos que tentam contar. Nos meses seguintes, a história começou a sair em pequenos portais, blogs, reportagens locais. Nada grande o bastante para mudar tudo, mas suficiente para plantar dúvida. E a dúvida, aprendi, é o primeiro passo da verdade. Henrique voltou a me visitar. Depois de ser afastado, continuou trabalhando por conta própria. Tinha nos olhos a mesma chama da jornalista. Cansaço e convicção. Você ainda vai sair daqui, ele disse. Mas quando sair, precisa decidir o que fazer com o que sabe. Essa frase ficou comigo. O dia da decisão chegou num final de tarde qualquer. Fui chamado à sala do diretor. Ele segurava um envelope. Liberdade condicional, disse sem emoção. Meu corpo inteiro parou. Depois de quase 10 anos, as portas se abririam. Assinei os papéis, ouvi as instruções, respondi mecanicamente. Mas por dentro, era como se algo em mim tivesse se partido. Porque a liberdade não apaga o que o tempo fez. Ela só te devolve ao mundo. Um mundo que já não te reconhece. Quando atravessei os portões, o céu estava cinza. O vento trazia o cheiro de chuva e as folhas se moviam devagar, como se o tempo me recebesse em silêncio. Do outro lado da rua, meus pais esperavam. Minha mãe chorava. Meu pai apenas me olhava com o mesmo olhar de quando me viu algemado anos atrás. Só que agora havia ternura, não dor. Nenhum de nós sabia o que dizer. Abraçamos em silêncio. E por um instante foi como se o tempo parasse. Nos meses seguintes, tentei reconstruir a vida. Mas não existe volta para quem viu o que eu vi. O mundo parece o mesmo, mas os olhos já não são. Tudo soa mais ruidoso, mais distante, mais falso. Trabalhei em pequenos escritórios, dei aulas, comecei a escrever sobre o sistema penal. E aos poucos, percebi que talvez minha missão nunca tivesse sido escapar, mas transformar aquilo em voz. A jornalista publicou o livro anos depois. Ela sobreviveu às ameaças, mas vive escondida, mudando de cidade. Henrique seguiu defendendo causas impossíveis, e eu aprendi a viver com o que restou. Às vezes ainda sonho com a ilha. No sonho,
O mar é o mesmo, mas eu não corro mais. Fico parado, olhando para o horizonte como quem enfim entendeu. A brisa me toca o rosto e por um segundo eu sinto paz. Porque apesar de tudo, ainda estou aqui. E é isso o que importa. A verdade não me salvou, mas me libertou da ilusão. Hoje eu sei que a justiça nem sempre mora na lei. Às vezes, mora no silêncio de quem sobrevive para contar. E é por isso que eu conto, não para me absolver, mas para lembrar. Para lembrar que qualquer sim pode mudar uma vida inteira. E que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma forma de continuar humano. Nem sempre a liberdade vem com um portão se abrindo. Às vezes, ela chega em forma de compreensão, quando a gente entende que sobreviver por si só já é uma vitória. A história que você ouviu hoje é um lembrete poderoso de que a verdade pode ser silenciada, distorcida, adiada, mas nunca apagada. E que mesmo nas noites mais longas existe uma luz, pequena mas viva, esperando para ser vista. Se essa história tocou você de alguma forma, conte nos comentários o que sentiu. Talvez a sua voz ajude alguém que ainda está preso ao silêncio. E se você também tem uma história real que merece ser contada, envie para nós, porque aqui cada verdade importa. E cada vida, por mais ferida que seja, carrega algo que o mundo precisa ouvir. Até o próximo episódio. E lembre-se, às vezes, o que acontece com um, acontece com todos nós.